Graça e paz. Boa noite. Oi. Boa noite. Feliz ano novo para quem eu não dei. Que esse ano de 2025 o Senhor venha te surpreender. Amém. E eu creio que Ele vai surpreender. Amém? Amém. Todos pegaram? Sim. Todos pegaram? Amém? Se alguém não pegou, levanta a mão que vai alguém te levar um desses daqui. E enquanto eu vou ministrando, o Senhor vai falar no teu coração, eu tenho certeza. E Ele vai falar no teu coração o que você precisa ser restituído. E você tem liberdade para estar escrevendo enquanto eu estiver ministrando. Amém? Amém. Como foi falado, esse ano o Senhor deu uma palavra profética para o nosso pastor Aloísio. E esse ano 2025 vai ser o ano da restituição. É o ano onde nós vamos ser restituídos em muitas áreas da nossa vida. E eu creio que, andando em cima dessa palavra profética, isso vai ser realizado nesse ano. Amém? Então, a Bíblia ela fala de alguns tipos de restituição. Ela fala sobre restituição fala sobre restituição do homem para o homem, né? Restituição do homem para o homem, conforme a lei. Irmão, baixa só um pouquinho aqui para mim, está muito alto. Amém. Onegai. No Velho Testamento, nós lemos que sobre a restituição quando alguém é roubado por outra pessoa. E aquele que roubou tem que restituir conforme a lei. Então, conforme a lei, a pessoa ela tinha que restituir aquilo que ela roubou. Quando ela roubava de outra pessoa, ela usurpava de outra pessoa, ela fazia algo contra alguma outra pessoa, ela tem a obrigação, conforme a lei, de restituir ela, conforme a lei. A lei fala que pode ser 2 vezes mais, 4 vezes mais, pode ser 7 vezes mais. Então há uma quantidade do homem para o homem. Mas como nós falamos que nós vamos ser restituídos com uma ordenança profética, com um olhar profético, conforme as promessas da Bíblia, né? Nós olhamos quando Deus promete que vai restituir o homem, a restituição dele, Deus fala em 2 vezes mais ou 100 vezes mais. São 2 formas que nós encontramos na palavra de restituição, onde a palavra diz que Deus vai nos restituir, não o homem. O exemplo que eu trago, eu sempre falo para as pessoas, que quando nós somos roubados de alguma forma, em algumas áreas da nossa vida, onde nós tivemos algum tipo de prejuízo, que é através de pessoas, decisões erradas, ou até mesmo pelo diabo, o diabo te roubou. Qual que é a forma que o diabo nos rouba? O homem, nós sabemos a forma que o homem nos rouba. O homem pode chegar alguém e falar assim: ô mano, me presta uma grana aí, que eu estou precisando. Daí você vai lá e tá aqui, mano. Daí, irmão, mano, quando tal dia eu te pago, e esse dia nunca chega. Mas Deus, Ele fala que vai restituir essa área da tua vida. Vai te restituir. Porque Deus, Ele promete essa restituição. Ou até mesmo quando o diabo te rouba. Qual que é a forma do diabo te roubar? Quando o diabo te rouba a tua alegria, a tua paz. Até mesmo quando coloca enfermidade. A enfermidade não vem de Deus. Quando Satanás implanta discórdia, raiva, ira na tua vida, dizer tudo obra de Satanás, então tudo obra do diabo. Então o diabo está te roubando, está roubando tua alegria, está roubando tua paz, está roubando tudo o que você tem.
promete nessa área também que vai te restituir. E eu trouxe alguns versículos aqui para vocês entenderem. Coloca para mim Joel 2, 24 e 25. A palavra diz assim: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Zacarias 9, 11 e 12. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai a fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. No primeiro versículo, ele não fala de quantidade, mas sim de transbordar. Ele fala de transbordar na vida daqueles que seguem a ele, que de alguma forma o gafanhoto, o migrador, consumiu aquilo que foi consumido por pragas. Sabe que você fala aquela praga que veio consumir a minha vida? Deus promete restituir tudo que o inimigo está tentando roubar. Quando fala de gafanhotos, de obras contrárias contra uma plantação, é obra maligna. Porque lá em Malaquias fala, né, que tudo que sobre os dízimos e oferta, tudo que foi roubado, tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo que foi consumido pelo tempo, ele fala que é para fazer prova dele. Então nós devemos buscar essa posição perante o Senhor. Deus, ele fala que vai restituir. No segundo e terceiro versículo, ele fala sobre... coloca Jó para mim, vou negar, esqueci. Jó 42, 10, 11. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando eis que orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Então aqui a palavra fala que Deus lhe deu em dobro de tudo aquilo que ele tinha antes. Então ele foi restituído. No segundo e terceiro versículo, capítulo e versículo ali, está relacionado ao arrependimento e ao perdão. Quando nós nos arrependemos ali, quando fala em Zacarias, ele fala sobre o arrependimento. O povo de Israel estava cativo e falou que eles tinham que se arrepender por causa do sangue da minha aliança. Liberei os seus prisioneiros de poços sem águas. Então Deus, ele prosperou o povo de Israel quando o povo é cativo, quando traz o arrependimento. E ali a parte de Jó, ele fala sobre o perdão. Quando a gente fala de perdão, o perdão é uma decisão. Não sei se os irmãos sabem que quando eu não perdoo alguém, Deus, ele retém bênção. Porque a base do Evangelho é o amor. Existe perdão sem amor? Amor sem perdão? Não existe, os dois andam juntos. Eu não posso dizer que eu amo uma pessoa se eu não perdoei ela. Então o perdão é uma prática da vida cristã, é uma decisão. Eu decido perdoar.
tanto o perdão quanto o amor. Eu decido perdoar e eu decido amar. E Deus falou para Jó: Jó, perdoa e ore pelos teus amigos, porque eles amaldiçoaram Jó. Eles falaram que Jó tinha pecado contra Deus, que Jó tinha feito algo contra Deus. Então é uma base para a gente desfrutar. Muitas vezes nós achamos que eu devo fazer tantas coisas para Deus, para que Deus venha me abençoar. Eu tenho que fazer isso para Deus me abençoar. Eu tenho que fazer aquilo para Deus me abençoar. Eu tenho que fazer isso para Deus me abençoar. Eu tenho que ofertar para ser próspero. Não, você não oferta para ser próspero, você já é próspero. Porque Deus, Jesus Cristo, Ele já conquistou na cruz tudo. Você oferta porque você é próspero. Você está provando que você é próspero. Oferta e dízimo, isso daí é algo que você faz porque você já é, não porque você vai ser. A palavra diz que eu criei, por isso eu falei. O crer é um ato, e o falar é você dar continuidade a esse ato. Então, oferta e dízimo não é para você receber algo do Senhor, igual fala Malaquias. Não é para receber. Você já é abençoado com toda a sorte de bênção do céu. O Senhor já conquistou tudo na cruz do Calvário. Então, quando eu oferto, eu dizimo, é porque eu já sou, e é mandamento, porque o Senhor colocou como mandamento o dízimo e a oferta. Porque se você olhar, o dízimo e a oferta vem antes da lei, vem na época de Abraão. Amém? Vem antes da lei. Então vem na época de Abraão, antes de Moisés. Então continua. Isso daí cada um de nós precisamos ter revelação disso. Tudo que eu faço para Deus é porque eu já sou, não que eu vou receber algo, é porque eu já sou. Amém? Amém. Então a palavra diz sobre 2 tipos de restituição: o dobro, como eu li agora, e 100 vezes mais. Qual bênção vocês querem? O dobro ou 100 vezes mais? É uma pergunta. O dobro ou 100 vezes mais? Quanto vocês querem? Só vocês querem? Só esse lado quer. Só esse lado. Só esse lado quer? Só esse lado. A palavra diz: eu criei, por isso eu falei. Quanto que vocês querem? 100 vezes mais. Então nós queremos 100 vezes mais. Tá, então o que a palavra diz ali quando eu estou falando de 100 vezes mais? Marcos, capítulo 10, 29 e 30. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho. Próximo. Que não receba, já no presente, o cêntuple de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, no mundo por vir a vida eterna. Amém? Amém. Aqui em Marcos, Jesus fala, não é Marcos que está falando, é Jesus que está falando: aquele que viver para mim vai receber 100 vezes mais. Mas a gente vai falar um pouco mais para frente. Quando o Dalton fez a abertura, ele leu lá sobre que nós precisamos ter mudança de mente, mudança de mentalidade. Nós precisamos ter uma mudança de mentalidade para viver o bom, perfeito e agradável vontade de Deus. Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos ter uma mudança de mente. E para ter essa mudança de mentalidade, nós precisamos construir na nossa mente
alguns conceitos, certo? Nós criamos alguns conceitos quando nós falamos em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo e em relação a quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Nós criamos uma forma de pensamento sobre essas pessoas. Amém? O que eu quero dizer com isso? Quando nós criamos alguns conceitos, às vezes há um conflito de pensamentos da forma que nós cremos em Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Eles não divergem entre si. Eles não divergem entre si. A palavra, ela não diverge entre si. Aquilo que Jesus falou é a verdade. Aquilo que Deus falou é a verdade. E aquilo que o Espírito Santo nos revela em nosso espírito pela palavra é a verdade. Amém? Então eles nunca vão divergir entre si. Eu vou citar um exemplo para vocês entenderem. Na primeira célula que existiu no céu, se reuniu Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém? Primeira célula que existiu, se reuniu os três para fazer o homem. Façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Façamos. Então não é só um. Então existia pelo menos duas pessoas, mas a Bíblia relata que existia três, né? Porque estava Jesus, estava Deus, Jesus Cristo, e o Espírito Santo pairava sobre a terra, sobre as águas. Então existem essas três pessoas. Então houve uma reunião, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então desde ali não houve divergência na criação do homem. Amém? O que eu quero falar sobre isso? Nós vamos falar dessas três pessoas. Primeira pergunta que eu faço para vocês: como você vê Deus? Como você vê Deus? Como que você vê Deus? Qual que é a tua visão de Deus? Você consegue ver Ele como um Deus distante? Deus bravo? Deus que castiga? Que pune? Eu andei muito tempo crendo nisso daqui que eu estou falando. Você vê Deus dessa forma? Ou se eu vejo como Deus de Abraão, Isaac, Jacó, eu falo, Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Não estou falando que é errado, mas quando eu falo isso, eu estou falando do Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Eu estou citando o Deus deles. Tem uma passagem na Bíblia que há pessoas que estavam tentando expulsar demônio no nome do Deus vivo de Paulo. Estavam tentando expulsar demônio no nome do Deus vivo de Paulo. Não era o Deus dele, era o Deus de Paulo. Quando eu falo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu estou falando que é o Deus dele, a forma que eles veem, a forma que eles creem, a forma que Abraão creu, a forma que Isaac creu, a forma que Jacó creu. Muitas vezes nós construímos esse Deus, acaba ficando um Deus de longe. E nós não estamos crendo realmente da forma que Ele é. Nós precisamos destruir
destruir algumas mentalidades referentes de quem Deus é. Quem Deus é? Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Sim, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele é teu Abba. Ele é o Abba. Vamos ver o que a Bíblia fala de quem é Deus para nós. 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não o conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Em 1 João 3:1 ele fala que nós somos filhos de Deus. Que o mundo não conhece. O mundo não tem o poder de conhecer Deus. Por isso que muitas vezes não, eu creio que 99,9% das pessoas que estão lá fora não vê Deus como um bom pai, não vê Deus como pai, mas sim como Deus que pune, que é severo, que ele coloca doença, ele faz acontecer desgraça na vida da pessoa. Ele não vê Deus como um bom pai. Coloca lá para nós também João 1:12-13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lembra que eu falei que Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe? Está aí. Dos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi Deus que te escolheu desde o ventre da tua mãe, antes mesmo de você nascer, antes mesmo da tua... Ele te escolheu. Você é filho dele. Isso daí é algo que nós temos que vencer muitas vezes, essa barreira. Nós criamos na nossa mente que eu não tenho acesso. Muitas vezes eu coloco um teto de bronze e falo que eu não tenho acesso ao Pai. Essa mentalidade precisa ser totalmente destruída da minha e da tua vida, porque nós temos o livre acesso a Ele. Ele é um bom Pai. A palavra diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas eu, o Senhor, eu jamais te esquecerei. Eu vou esquecer de quem você é. Eu jamais te esquecerei de você. Um filho ainda que amamenta. A palavra também diz que nós sabemos, sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais Deus. Destrói essa mentalidade. Não aceita essa mentalidade que Deus te odeia, que Deus não te ama, que Deus não te aceita. Destrói isso totalmente da tua vida. Amém? Vamos continuar ali. É Marcos 14, 61 e 62. Ele, porém, Jesus, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote, e ele lhe disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Jesus, ele foi crucificado porque ele se intitulou como Filho de Deus. Os fariseus, os doutores da lei, eles se escandalizaram quando ele falou que ele é Filho de Deus. Quando Jesus falou que era Filho de Deus, os fariseus, os ensinadores, o sumo sacerdote, se escandalizaram. E Jesus foi punido porque ele se intitulou Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Então o que acontece?
quando eu me intitulo filho de Deus, pode ter certeza que Satanás ele vai se enfurecer com você. Ele vai ficar furioso contra a tua vida, porque ele não quer que você tenha a revelação de quão bom Deus é. Muitas vezes, para vocês entenderem, nós intitulamos Jesus como bom e intitulamos Deus como mal. Estão entendendo? Muitas vezes eu intitulo Jesus como bom, mas Deus como mal. O que a Bíblia fala sobre Deus? Deus é o quê? Qual que é a essência de Deus? Amor. Qual que é a essência de Deus? Qual que é a essência de Deus? Deus consegue negar a si mesmo? O que Deus é? Deus é amor. Que lógica tem? Ele te amar e te punir, fazer você sofrer. Nós sofremos por escolha. Eu sofro pelas minhas escolhas. Eu sofro por aquilo que eu escolho, aquilo que eu quero, a forma que eu creio. Por isso que nós precisamos ter uma renovação de mente, primeiramente de quem Deus é. Deus é amor. Deus nos ama. Amém? Mateus 6, 9 a 13. Portanto, Jesus, ele nos ensina como devemos orar. Presta atenção na oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Ele não fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não fala assim. Ele fala Pai Nosso. Já continua. Muitas vezes a gente vê Jesus falando: Pai, graças eu te dou, porque tu me ouves. Jesus, ele trata Deus como Pai. Amém? Jesus, quando ele nos ensina o Pai Nosso, ele nos ensina como devemos buscar a Deus. Primeira coisa que Jesus fala na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui na oração do Pai Nosso tem um detalhe. Ele fala sobre o perdão. Ele começa a oração: Pai Nosso, perdoa, 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 e não deixa cair em tentação, e nos livra do mal. O perdão, como eu falei, o perdão, o amor é uma decisão que eu tomo. Eu decido perdoar e eu decido amar. Eu decido, é uma decisão minha. Amém? Então, o Pai, a oração, como nós devemos chegar até Deus, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Eu vou trazer mais revelação para o teu coração. Quando falamos sobre o Pai, eu vou pular Jesus, eu vou deixar Jesus por último. Vamos entrar no Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como você vê o Espírito Santo? Consolador. O Espírito Santo como consolador. Mas você consegue ver ele como uma pessoa? Não. Ele é uma pessoa.
Ele é uma pessoa. A palavra diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Se ele não fosse uma pessoa, ele não teria ciúmes. Ele não teria sentimento. Ciúmes é um sentimento. Ele tem ciúmes de mim e de você. Que maravilha. Eu tenho uma pessoa que me ama e é ciumenta. Eita fé, maravilhoso isso. Quando eu penso assim, ele me ama e tem ciúmes de mim. E ele é consolador. Ele é um cavalheiro. Ele carrega a essência do Pai, que é amor. Mas como assim, Marco? Lá em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, qual que é o primeiro fruto? Vamos lá? Qual que é o primeiro fruto do Espírito? É o amor. Ele é ciumento e ele me ama. E ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimento. A palavra também diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. Eu estou trazendo indício para mostrar que ele é uma pessoa, que ele tem sentimentos, que ele tem ciúmes e não devemos nos entristecer ele. Então, mudar essa mentalidade. Primeiramente, nós mudamos a mentalidade de quem é o Pai, Deus. Agora nós vamos mudar a mentalidade de quem é o Espírito Santo. Eu amo essa pergunta. O Espírito Santo está dentro de nós, né? Amém? Amém. A divindade, a pessoa do Espírito. Qual que é a porcentagem da divindade de Deus dentro de nós? Quantos por cento tem dentro de você? Quanto? 100%. 100%. Tem 100%. Você tem 100% da divindade divina dentro de você, que é a pessoa do Espírito Santo. 100%. 100%, não é 50%, não é 20%, não é 10%, não é... Jesus não falou que eu enviarei um pouco do meu Espírito. Ele não falou assim: eu rogarei ao Pai para enviar o Consolador, que vai estar com vocês até a consumação dos... Vai estar até quando? Até a consumação, já era, até Telestar, até o fim. Vamos lá. Coloca para mim João 14, 17 e 26. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Volta ali para mim no lugar. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai. Jesus está aí. Jesus chama, é Pai. Pai, vamos mudar essa intimidade. Eu gosto de citar outro exemplo. Eu vou voltar na mentalidade do pai. Quantos pais tem aqui? O teu filho está no quarto do lado. Ele fala assim: filho do meu vô fulano de tal, senhor da minha casa, tu podes me escutar? Teu filho fala assim?
Como que teu filho fala? Olha lá. Como que teu filho fala? Meus filhos não chamam de papai, meus filhos chamam de pai. Como que você chama teu pai? Você chama Vossa Senhoria. Posso pegar o iogurte na geladeira? Hã? Hã? Como que você fala? Você nem pede. O filho nem pede, vai entrando e vai pegando na geladeira. Estão entendendo? Não estou menosprezando, eu estou criando a intimidade. É o pai. O filho não fala assim com o pai. O filho tem intimidade com o pai. O filho tem intimidade, chega assim, pai, eu preciso falar com você um negócio sério. Olha, isso. Ô pai, estou precisando de uma grana. Tem como? Tem como adiantar a mesada? Entendeu? Ô pai, papai, ô paizinho, quando quer agradar é paizinho, né? Estão entendendo? Ô paizinho, ô paiinho, estou aqui, pai. Estão entendendo? Mudar essa mentalidade. Não estou menosprezando quem Deus é. Deus é o Todo-Poderoso. O teu filho, quando te chama de papai, ele está te desrespeitando? O filho, quando chama o pai de papai, paizinho, está desrespeitando? No hebraico tem a palavra que é Abba, que significa paizinho, pai querido, meu amado pai. É a forma respeitosa do filho falar com o pai. É isso que eu estou trazendo para vocês. Ele é pai, Deus é pai. Não coloque Deus como um Deus distante. Qual que é a porcentagem que o Espírito Santo está dentro de você? 100%. Ele está onde? Está dentro. Ele está longe? Deus está longe? Deus está longe? Deus está dentro. O Espírito Santo está dentro de você. Não importa, não quero saber da tua vida. O Espírito Santo está dentro de você. Porque a palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. É o Espírito Santo que convence o homem daquilo que o homem precisa melhorar. O Espírito Santo não é um acusador. Ele não entra com os dois pés, ele não te acusa. Ele não fala, cara, você não pode chegar mais, você não pode ir mais para a igreja. Você está em pecado. Esse nem não é Espírito Santo, é Satanás. O Espírito Santo fala, filho, vai para a igreja. O Espírito Santo fala, filho, porque é o pai. O Espírito Santo está dentro de você porque é a natureza do pai que está dentro de você. Então ele vai falar, filho, vai para a igreja. Não é porque você está em pecado que você não deve ir para a igreja. Sabe quando a palavra diz que o pecado afasta o homem de Deus? Ele afasta o homem de Deus, não Deus do homem. O homem, ele se afasta de Deus porque ele está em pecado, porque ele aceita a condenação, aceita o sofisma. Você já viu alguém curado ir para o hospital? Alguém sem doença ir para o hospital? Hã? Não, né? Por que eu vou no hospital se eu não estou doente? Porque a palavra fala, aquele que diz que não tem pecado, ele mente. Onde abundou o pecado, superabundou a... Não precisa falar muita coisa. É revelação. Mudança de mentalidade. Eu preciso de Deus. Porque eu sou falho. E a única pessoa que pode consertar minhas falhas é o Espírito Santo. A natureza divina. O perfeito está no imperfeito. Amém? Eu não ia falar muito sobre o Espírito Santo, mas acabei aumentando aqui. Outra coisa que temos que entender que é a forma quando nós oramos. Quando nós oramos a Deus, quando nós oramos ao Pai, na nossa língua, nós pedimos o que queremos. Quando eu oro a Deus na minha língua,
eu peço aquilo que eu quero, não aquilo que eu preciso. Mas quando eu falo em línguas do Espírito Santo, o Espírito Santo fala o que eu preciso. Ele vai orar através de mim naquilo que eu preciso. Por isso que nós falamos que o crente tem que falar em línguas todos os dias. Nós devemos falar na nossa língua, orar a Deus na nossa língua, mas devemos orar no Espírito. Por quê? Porque através do Espírito Santo Ele vai pedir aquilo que eu preciso, que eu realmente necessito. Mas quando eu oro na minha língua, eu peço aquilo que eu quero. Sonhos e projetos meus. Amém? Mas existe outra forma de oração que eu vou falar mais para frente, mais no final. Amém? Então, entendendo quem é a pessoa do Espírito, agora você sabe que o Espírito Santo é uma pessoa que mora dentro de nós, que está dentro de mim e de você, e ele é 100%, e ele é 100% da natureza divina. Paulo fala que aquele que alimenta a carne é carne, e aquele que alimenta espírito é espírito. O que Paulo quer dizer? Eu posso ser um homem carnal, posso ser um homem que estou dentro da igreja e ser carnal, mas o Espírito Santo está dentro de mim, mas eu alimento a carne. O alimentar a carne é alimentar a minha alma. Desejo, vontade e emoções, é fazer o meu desejo, a minha vontade. Alimentar a carne não é você sentar lá e bater uma pratada de arroz e feijão com um bifão e batata frita. Não é isso, quando fala carne é alimentar a alma. Eu estou alimentando minhas vontades, meus desejos, minhas emoções, aquilo que eu quero. Mas quando eu busco no Espírito, o Espírito alimenta o meu espírito, e eu estou buscando a vontade do Pai. Amém? Agora vamos falar, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Salvador. Mais o que? Nossa, eu posso falar tanta coisa sobre ele, mas não vou perder o foco. Caminho. Abre lá, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, quando ele veio à terra, ele veio como homem. Ele sofreu como homem. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. A palavra diz isso. A palavra diz que ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele abriu mão de ser igual a Deus. Ele abriu mão de ser Deus aqui na terra. Ele sofreu o dano como homem. Amém? E ele passou tudo que ele passou nessa terra, ele sendo Deus, ele fez como homem. Por isso que eu falei, quando ele orava a Deus para curar alguém, ele orava a Deus, ao Pai. Ele orava ao Pai. Ele não fala, está curado em meu nome. Não, ele orava ao Pai. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Outra coisa assim que eu já vi acontecer e eu fazia também errado, às vezes eu orava a Jesus para me conceder algo. Amém? Deu curto ou não? Acho que deu curto, né? Eu vou explicar isso. João 14, 7 e 14. Se vós me tiveres conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco,
e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Segura lá. Quando eu vejo Jesus, eu vejo o Pai. Porque em nível de natureza divina, são iguais. É igual ao Espírito Santo. Nossa, quando a gente entender isso, a gente vai voar. A mesma natureza divina que estava no Pai, está no Filho. E está no Espírito que está dentro de nós. Vocês estão entendendo? O poder que está dentro de nós, cara, isso é para deixar o peão doido. Eu fico meio doido. Eu penso todo dia, quase todo dia nisso, eu fico meio doido. Porque a natureza divina está dentro de mim. O poder, aquele que Cristo é, quem Cristo é, está em mim. Quem Deus é, está em mim. Porque é a mesma natureza divina. É a mesma natureza divina está dentro de mim. É a mesma natureza. Aquele que é santo está dentro de mim. Por isso que Felipe falou: você me vê, você vê o Pai. Porque Deus, Jesus, ele expressava o amor de Deus aqui na terra. Por isso que quando ele orava Pai, para as pessoas se identificar com Deus como Pai. Pode passar? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas ao Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Ele explicando que o Pai que está nele faz as obras. Então, quando eles viam Jesus fazendo as obras, eram as obras do Pai. Pode continuar. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Continua. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Segura. Vocês estão entendendo o Espírito Santo aqui? Vocês estão enxergando o Espírito Santo? Jesus, ele está falando que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará. Jesus fala isso. Ah, é porque eu sou bom. Ah, eu sou bom, sou o cara, então eu vou fazer. Não, é porque a natureza divina está dentro de mim e de você. Por isso que Jesus falou isso. Porque eu vou para junto ao Pai. Continua. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Volta no 13. Jesus fala: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Tá, pode passar? Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, tudo que quando nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus, a quem? Eu tenho que orar ao Pai. Eu oro ao Pai para que Ele me conceda, em nome de Jesus. Eu não peço as bênçãos para Jesus, eu peço a bênção para Deus, Deus Pai. Jesus é o caminho. Ele nos leva até o Pai. O homem, vou entrar um pouco nesse assunto, o homem quando pecou, Adão quando pecou, ele foi separado de Deus, ele não tinha mais acesso. No Velho Testamento, o homem, ele não tinha o Espírito dentro dele, era sob o homem. O Espírito Santo vinha e ia. Hoje não mais. Hoje o Espírito veio e está dentro de você e não sai mais. Ah, Marco, mas eu pequei. Ele não vai sair de você.
Não vai sair de você. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é como o selo, se você pegar o Velho Testamento, é interessante quando ele traz essa visão do selo. No Velho Testamento, quando o rei selava alguma carta, ele usava um anel. Esse anel, ele era feito algo como uma cera. Ele ia lá e selava essa carta. E essa carta era irrevogável. Não tinha como mais tirar essa carta. Ele não conseguia cancelar mais essa carta, porque já tinha sido selado. É interessante porque a palavra traz o Espírito Santo como esse selo. Não tem como revogar. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu, Jesus prometeu. Então isso foi prometido pelo Pai e o Consolador. Jesus falou: eu vou até o Pai e rogarei que vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, que estará contigo até a consumação do século. Então isso é irrevogável. O Espírito, ele está junto, está unido. Sabe quando você pega um saco de batata? Você pega um saco de batata e você cozinha toda a batata e faz um purê de batata. Você consegue separar as batatas? Você está assim com o Espírito Santo, filho. Quando eu peco, o Espírito Santo está comigo. Ele está ali junto. Fala: filho, você vacilou. Vacilão, hein? Vacilão. Você precisa melhorar. A nossa alma precisa se transformar através do Espírito. É o Espírito Santo. Por isso que nós somos transformados de dentro para fora. Eu não sou o que sou pelo que eu sou, mas sim pelo que Ele é. Ele é. Amém? Vamos lá. João 15, 7 e 8. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Volta no 7. Amém. Pode passar. Coloca para mim Marcos 16, 15. E disse-lhes Jesus, no versículo anterior ele falou: se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem em mim, tudo que pedirem em meu nome vos será concedido, né? E a palavra em Marcos diz assim: e disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Pode passar? Ah não, só esse. Disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós queremos a bênção cêntupla. O que eu preciso fazer para receber a bênção cêntupla? Por que eu fui criado? É outra pergunta que muita gente faz. Por que Deus me criou? Pregar o Evangelho. Esse ide é o mandamento. Amém? Nós queremos receber 100% da bênção do Senhor. E Marcos, voltamos lá. Marcos 10, 29 e 30. Tornou-se Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa,
ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por o amor do Evangelho, que não receberei já no presente o cêntuplo da casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Qual que é o requisito para mim receber a bênção cêntupla? Ide, pregar o Evangelho. O grupo louvor pode subir? Já vou finalizar. Na primeira célula, na última e na primeira célula do ano, que nós fizemos na virada, eu compartilhei uma palavra que fala sobre Isaac e os poços. Isaac foi lá e desentulhou os poços do pai dele, de Abraão. E os filisteus foram lá e brigaram por esses poços. E Isaac, ele abriu mão. Vocês já pensaram o quanto é você ter um poço? Isaac tinha alguns no meio do deserto. Isaac olhou para aqueles poços e abriu mão. Falou, pode ficar, eu vou para outra terra. E nessa nova terra, ele cavou novos poços. E o que aconteceu nesses novos poços? Água. Quando eu falo de água, aponta para Jesus. Água é vida. Jesus fala, eu sou a água viva. Jesus era a água da rocha. Mas Isaac, quando ele cavou, ele foi cavar. Não pegou nada pronto. De Abraão ele já tinha pronto. Ele só desentulhou. Hoje foi falado também que esse ano de restituição não é coisa velha não. É tudo novo. Deus vai restituir coisa nova. É novo. Deus vai trazer tudo novo. Nada velho. Mas para isso nós vamos precisar cavar os poços, para que venha brotar essa água. Quando Jesus falou sobre a bênção cêntupla, aquele que abre mão de tudo, por amor de mim, por amor do Evangelho, eu darei, eu vos concederei, eu vou conceder, Ele vai dar. Para nós recebermos 100%, tem um requisito. Para que nós fomos criados? Ide, pregar o Evangelho. A palavra diz que nós somos sacerdotes nessa terra, reis e sacerdotes. Quando eu falo que eu sou rei, eu governo. Sacerdote, eu tenho acesso ao Senhor. Não preciso de ninguém. Não preciso de um pastor para ter acesso a Deus. Eu preciso de um pastor para me ensinar a caminhar, porque o pastor cuida de ovelha, para me ensinar o Evangelho. Mas a parte de orar e buscar a Deus é minha. A minha vida virou quando um dia o pastor falou: quem tem coragem de levantar a mão e falar assim: Senhor,
trata com a minha vida. Naquele dia eu levantei minha mão. Falei: Senhor, trata com a minha vida. O Senhor derrubou muita barreira. Derrubou muitas barreiras. Para vocês entenderem. Alguém aqui pode dizer, falar assim: Marco, eu tenho o pai presente, mas o pai é ausente. Meu pai está dentro de casa, mas ele para mim não existe como pai. Ou meu pai me separou da minha mãe quando era novo. Eu não tenho revelação de que é um pai. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 2 anos. Eu não tive relacionamento com ele. Meu pai era um pai distante. Eu não sabia o que era um pai. Eu não sabia o que era ser um pai. Eu vinculava Deus com um pai que hoje ou amanhã podia me abandonar, por eu ser desobediente, por eu ser o mal. O Marco que vocês veem hoje aqui, vocês não imaginam. Só para vocês terem uma ideia, eu com 17 anos tinha o cabelo no meio das costas e usava 2 brincos. Escutava hardcore, thrash metal. Todas essas músicas aí eu conheço tudo. Eu ia pra balada punk rock, era o meu negócio. Virar o cabeção. Quem vê o Marco aqui não imagina. Revoltado totalmente com o pai, com meu pai. Meu pai me abandonou. Quando eu encontrei Jesus, ele me encontrou. Foi ele que me encontrou, ele me amou primeiro. A palavra diz que antes mesmo de ser inimigo dele, ele me amou. Quando ele me encontrou, ele começou a mudar a minha história. E eu sei para que ele me chamou nesse tempo. Me chamou para pregar o Evangelho. As pessoas lá fora não sabem o quanto são amados por Deus. Condenado, as pessoas lá fora já estão. Eu já estava condenado. Porque Satanás está fazendo o trabalho dele. Nós não precisamos falar o que eles são, que eles já estão condenados. Eles já sabem disso. Eles precisam saber o quanto eles são amados pelo Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é um bom Pai. E eu posso falar isso, porque eu experimento todos os dias isso na minha vida. Eu não mereço nada. E Ele me deu tudo. Pode apagar a luz? Foi Ele que te chamou. Quando você está fazendo algo para a igreja, você está fazendo para Ele. Não é para o homem ver. Você está fazendo a obra dele. E eu falo uma coisa para você. Deus não fica devendo nada para ninguém.
Se a palavra dele diz que vai te abençoar, por você abrir mão daquilo que você quer para viver a vontade dele, ele vai fazer. Não é pela tua capacidade, ele te capacita. Eu não cresci em lar cristão. Tudo que eu sou foi o Senhor que fez. Eu podia me considerar como uma escória dessa sociedade, mas Ele deu valor. Se eu pegar uma pepita de ouro e jogar no barro, ela perde o valor? Está entendendo o seu valor? Você vale mais que o ouro, que a prata. Você é chamado pelo Senhor. Ele vai te capacitar. Se hoje você está aqui, é porque Ele tem uma obra na tua vida. Ele tem uma obra na tua vida. Pode ficar em pé. Meu primeiro apelo. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como suficiente Salvador? E queira aceitar Ele hoje? Segundo, eu quero chamar você que entendeu a ministração. Que quer mais do Senhor? Que o Senhor venha capacitar mais. Está disposto a abrir mão da sua vida para fazer a vontade dele? Você que tem coragem de falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Está disposto a gastar a vida, a investir a tua vida? Não pela bênção que o Senhor pode te dar. Isso daí vai ser detalhe na sua vida. Isso vai ser detalhe na sua vida. Isso vai ser algo natural que vai acontecer. Mas sim porque você quer ver o profundo de Deus. Aleluia. Aqueles que não vieram, pode vir aqui orar por essas pessoas? Vem aqui. Cinco pessoas, homem com homem, mulher com mulher. Pode vir, pode vir. Você é sacerdote. O Senhor chamou você.